Quero ministrar uma palavra a você nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo 9. Esse texto é um texto bastante interessante. Momento em que Jesus interage ali com uma multidão e com seus discípulos. Vamos ler o texto. A palavra de Deus diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes, vou ler novamente, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Até aqui. A palavra de Deus, ela nos revela muitas coisas a respeito de como Jesus realizava as suas atividades, os seus milagres, realizava a obra de Deus na terra. Esse texto ele é interessante por dois aspectos que eu particularmente tenho uma curiosidade com ele. Quando eu leio ali no versículo 14, o primeiro versículo que eu li, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos. Ou seja, quer dizer que Jesus e mais alguém não estavam juntos, eles não estavam juntos. Os discípulos tinham se dividido, tinham se separado por algum motivo. Na verdade, se você lesse um pouco antes ali, você vai perceber que Jesus estava no monte, junto com Tiago, com Pedro e com João, e Jesus passou por um processo de transfiguração. É o momento em que Jesus estava com seus discípulos ali no monte, Deus falou com eles, Jesus, ele representou, ele expressou ali espiritualmente Moisés e Elias, e os discípulos Pedro, Tiago e João que estavam ali com ele ficaram admirados, ao ponto de Pedro falar assim: não, Senhor, vamos fazer umas tendas e vamos permanecer aqui. Então de tão impactante era aquele lugar, era a presença de Deus naquele lugar, ao ponto de que os discípulos, eles desejavam, Pedro expressou isso, eles desejavam permanecer naquele lugar. Eles estavam tendo uma experiência tão intensa, tão profunda com a presença de Deus, que ele simplesmente deletou da cabeça dele a possibilidade de conviver com as outras pessoas, de descer daquele monte, de fazer algo diferente. Ele gostaria de ter permanecido ali. Eu sei que muitas vezes nós somos assim, às vezes no nosso momento de lazer, ou às vezes até mesmo quando você vem à igreja. Hoje nós estamos aqui num culto no sábado, mas quando nós estamos às vezes no culto aos domingos, você está aqui, 18 horas é o nosso culto, começa
momento de louvor, de adoração, vem ali um momento de libertação, dízimos, vem a mensagem, e aí você, no finzinho da mensagem, você pensa assim, amanhã é segunda-feira, eu preciso trabalhar, podia ficar aqui nesse monte, adorando a Deus com os irmãos, todas as pessoas sorriem para mim, né, me cumprimentam, me abraçam, me amam, me dão palavras de incentivo, mas amanhã eu preciso enfrentar o meu trabalho. E muitas vezes nós pensamos isso, talvez você não pense com essas palavras, mas lá no seu subconsciente passa, talvez um momento de lazer com a família, com os filhos, no dia seguinte você fala, Deus, podia fazer uma tenda e ficar vivendo aqui somente esse momento. Talvez um período de férias, né? Você faz uma viagem legal para um lugar gostoso, e aí você fica lá curtindo e fala, vai acabar. Era isso que Pedro estava sentindo. Ele estava passando ali por um momento em que espiritualmente eles estavam tiveram uma oportunidade ímpar, algo extraordinário, fora do comum. Ver a presença de Deus. O texto fala que Deus falou com eles, falou, esse é o meu filho amado. Ele falou a respeito de Jesus. Mas Jesus entendeu que a missão dele, naquele momento, não era permanecer no monte, isolado. E então eles desceram. E aí aconteceu esse fato. Por isso o verso 14 começa dizendo, quando chegaram onde estavam os outros discípulos. Agora vamos olhar para o cenário dos outros discípulos sem Jesus, Pedro, Tiago e João. Os outros 9 discípulos, eles eram em 12, estavam ali reunidos ao pé daquele monte, não deveria ser um lugar muito distante, muito longe, um pouco afastados, e alguns fariseus, alguns mestres da lei, eles estavam ali junto com uma multidão de pessoas, e um determinado homem trouxe o seu filho com um problema de saúde, e ele falou para os discípulos, olha, eu preciso que expulse um demônio aqui, um espírito maligno que tenha atormentado meu filho, que tenha atrapalhado a vida dele. E os discípulos de Jesus estavam tentando, estavam orando, estavam buscando a presença de Deus, estavam tentando de alguma forma, com aquilo que eles haviam aprendido, visto Jesus praticar, eles estavam combatendo com aquela enfermidade, com aquele demônio, com aquele espírito maligno. Mas eles não estavam tendo sucesso. E os homens, os mestres da lei, os fariseus, eles estavam ali discutindo com os discípulos. E aí eu aprendo 2 coisas. Primeiro, Jesus, ele, quando é necessário intervir nas nossas vidas, ele vem até nós. Ele não fica ali no monte, afastado de nós, distante, curtindo a presença de Deus. Ele não faz isso. Ele sabe que lá é importante, é bom, é significativo para ele, mas ele não permanece lá. Ele vem até nós. E o outro aspecto que eu aprendo aqui é que nós, quando estamos passando por alguma situação, por alguma dificuldade, Jesus vem ao nosso socorro. Nós estamos hoje aqui neste lugar, nesse templo, nesse culto, nesse momento de culto, primeiro dia do mês de abril, primeiro trimestre desse ano se findou, acabou ontem, temos mais 9 meses para passarmos o ano de 2017, eu não sei quais são os planos que você tem para a sua vida, quais são os projetos, quais são os seus sonhos, quais dificuldades você tem enfrentado, quais vitórias você tem conquistado, mas saiba que Jesus, ele não quer permanecer distante de você, distante lá no céu, ele quer conviver com você, ele quer te ajudar, ele quer participar da sua vida, ele quer participar do seu cotidiano. Por mais que você esteja lutando, tentando conquistar coisas, vencer dificuldades, eu não sei quais foram os motivos que trouxeram você a esse culto, se há alguma necessidade física em você, se você busca esse culto, esse tempo de culto aqui porque você quer oração por uma doença, por uma enfermidade, se você tem algo na sua vida que você precisa se libertar, deixar de praticar, se há algo na sua vida que tem incomodado você, se você precisa de um milagre, talvez algum familiar nas drogas, talvez um relacionamento familiar difícil, talvez um ambiente de casa com separação, com divisão, com lutas. Eu não sei qual é o motivador que trouxe você aqui, mas saiba que Jesus não quer te deixar sozinho nessa luta,
nessa batalha, nesse momento. E aí, então, no desenvolvimento desse processo aqui, Jesus desce, ele vê as pessoas discutindo, e ele pergunta: o que vocês estão discutindo? Qual é o assunto? O que está acontecendo? O que está pegando aí? O que está rolando? O que está acontecendo? E então, o pai do menino, ele no meio daquela multidão, ele se levanta, ele se manifesta e ele fala: eu trouxe ao Senhor o meu filho, mas os seus discípulos foram incompetentes, não conseguiram ter sucesso, frustraram a minha expectativa. Talvez em algum momento da sua vida, você tenha se frustrado com alguém dentro da estrutura da igreja. Talvez em algum momento da sua vida, você tenha projetado algum sonho, algum desejo, algum plano, e falou: não, a igreja vai me ajudar, ou fulano vai me ajudar, o irmão ali vai me ajudar. E com o tempo, as coisas passaram e não aconteceram. Talvez você tenha projetado as suas expectativas nos seus pais. Talvez você, na sua adolescência, na sua infância, na sua juventude, olhou para os seus pais e falou: não, os meus pais vão me ajudar. E talvez eles tenham sido falhos nisso. Talvez eles não tenham te tratado da forma correta. Talvez eles não tenham se comportado do jeito que você pensou que eles deveriam se comportar. E é isso que esse homem está dizendo. Eu li aqui para você o verso 17. Ele diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Imagine a frustração desse pai. Pense comigo, eles viviam num ambiente cultural muito diferente. Hoje, nós falamos de aceitação, falamos a respeito de integrar as pessoas, de acessibilidade. Hoje nós tentamos buscar o que é politicamente correto. Mas naquela situação, naquela circunstância, 2000 anos atrás, na Palestina, naquela região, uma pessoa que não falava, que era mudo, que fosse surdo ou mudo, ele era discriminado, valia menos do que um animal, porque ele não poderia nem mesmo trabalhar para ajudar alguém ou fazer algo. Ele era discriminado. Então esse pai tinha uma frustração na sua vida, e ele precisava carregar aquele peso com ele. E então ele continua dizendo, verso 18: onde quer que o apanhe, a respeito do espírito maligno apanhando o filho dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Muitas vezes nós projetamos as nossas expectativas, os nossos desejos na vida das outras pessoas, na vida dos outros, naquilo que os outros vão fazer. Aliás, o ser humano, ele é campeão, ele é expert em colocar as suas frustrações no outro, em colocar as suas frustrações naquilo que os outros fazem. Muitas vezes eu vejo pessoas falando isso, mas se o meu pai tivesse me ajudado mais dessa forma ou daquela, se os meus pais tivessem feito aquilo ou aquilo outro, se a minha esposa não fosse tão gastadeira, não gastasse tanto dinheiro, eu teria mais condições de ter uma vida melhor. Se o meu marido não fosse tão preguiçoso, ficasse lá dormindo até tarde, se o meu filho fosse mais dedicado, tanto quanto eu peço para ele, ele iria melhor na escola. E nós muitas vezes projetamos nos outros as nossas frustrações. E é isso que esse homem está falando: eu trouxe o meu filho aqui, para os teus discípulos orarem por ele, mas eles não conseguiram. Eles foram incompetentes. Nós precisamos entender que a capacidade que nós temos, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Ela é fruto do amor de Deus em nossas vidas. E quando nós movemos no mundo espiritual, nós não movemos porque nós temos uma força, mas é porque o Espírito Santo está em nós. Quando nós estamos em Cristo, aí sim, nós temos a capacidade de enfrentar essas frustrações. O que aquele homem precisava era do poder de Deus, da presença de Deus, do Filho de Deus próximo dele, e não dos discípulos. Muitas vezes nós nos frustramos com as pessoas no ambiente da igreja. Se você se frustra com alguém dentro da igreja, é porque você não está olhando para Jesus Cristo, é porque você está olhando para as pessoas.
o teu principal motivador de estar aqui, de frequentar uma igreja, seja a igreja que for, de participar de um grupo familiar, de estar envolvido, de fazer algo, é a presença de Deus. Não é a presença das pessoas ou o que as pessoas fazem ou falam. As amizades que desenvolvemos nesse ambiente, elas são saudáveis e são importantes, mas não devem ser o alvo, o motivo da nossa dedicação, do nosso motivo, não devem ser o motivador de estarmos aqui. E aí então, Jesus Cristo dá uma resposta para eles, para todos que estavam ali, inclusive para os seus discípulos. O homem continua contando a história do seu filho, e aí então esse homem, ele faz uma pergunta para Jesus. Se você puder projetar ali o versículo 22, a palavra de Deus diz assim: muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes. Quando esse homem coloca essa proposta para Jesus, e ele fala: Jesus, o Senhor pode? Será que o Senhor pode curá-lo? De certa forma ele está dizendo assim: Jesus, os teus discípulos não puderam fazer nada, eles aprenderam com o Senhor, será que o Senhor vai poder? De certa forma o homem estava ali duvidando do poder de Deus e de como Jesus poderia agir naquela circunstância. E aí então Jesus, no verso 23, ele faz uma pergunta, e ele fala: se podes? Eu vejo assim, eu leio ali por trás dessas duas palavras, é como se Jesus olhasse para ele e fala: olha, você não sabe do que eu posso, você não sabe o poder que há na minha vida. Muitas vezes nós não temos essa perspectiva, ou temos uma perspectiva a respeito de Jesus que é igual a desse homem. Nós nos frustramos com as pessoas, e quando nós olhamos para Jesus, nós achamos que Jesus vai se comportar como as pessoas se comportaram. Nós olhamos para Jesus e falamos: olha, Jesus, os seus discípulos aí, esses pastores, esses líderes, essas pessoas da igreja, eles não puderam me ajudar. Então, se eles não puderam, Jesus também não pode. De certa forma é assim que nós somos vistos muitas vezes. Mas Jesus, ele dá uma resposta que é muito interessante. Ele fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo o seguinte para esse homem: a possibilidade, a condição de acontecer algo aqui, não depende exclusivamente de mim. Jesus sabia que ele podia, mas o quanto o homem também cria naquilo. E é interessante quando essa palavra possível, tudo é possível ao que crê, quando você olha o original dela, o texto escrito em grego, ele tem não é exatamente uma tradução, é uma descrição, que ele diz assim, que estar apto para fazer alguma coisa, dependendo do estado da sua mente. Olha como é interessante isso. É você estar apto, tudo é possível ao que crê, é você estar apto para realizar algo, dependendo do estado da sua mente. O que tem passado na sua mente diante das suas dificuldades? Será que você tem olhado para as pessoas e colocado a responsabilidade das suas dificuldades nas pessoas? Será que é isso que passa na sua cabeça? Será que quando você olha para as dificuldades, você olha para o seu passado e fala assim: mas é que lá no passado eu cometi um erro, e você está preso com o passado, de tal forma que você não consegue conquistar o que está diante de você? O que tem passado pela sua mente? Como você tem pensado? O que tem sido colocado diante de você, dos seus olhos, no que você tem crido, no que você tem acreditado? Você acredita mais nas dificuldades ou acredita mais nas possibilidades que Deus te dá? No que você tem crido? Essa é a diferença. É isso que Jesus estava falando para aquele homem. Tudo é possível. Depende de como você se posiciona, depende de como você encara a situação e de como você acredita nela, de como você coloca fé. E é interessante quando ele fala a palavra crer, olhando da mesma forma, olhando no grego, a palavra crer, ela quer dizer que você tem que ter confiança. Ter confiança. Crer, na verdade,
eu entendo, e é um pensamento meu, se você não quiser ficar com ele, fique à vontade, né? A palavra de Deus diz que nós devemos ouvir tudo e reter aquilo que é bom. O meu pensamento a respeito de crer é quando eu abro mão de todas as possibilidades daquilo que eu posso fazer e eu deixo nas mãos de Deus para que Deus resolva. Isso, entenda bem o que eu estou te dizendo. Não quer dizer que na segunda-feira, ao eu exercer a minha atividade profissional, ir para o meu trabalho, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer no meu trabalho. Eu vou chegar lá no escritório, sentar, ligar o meu computador e ficar parado esperando que as coisas aconteçam porque Deus vai fazer algo. Não é isso. Quando eu digo crer, quando eu digo abrir mão, eu estou dizendo o seguinte, que não é somente a minha capacidade que resolve, é a minha capacidade ajudada, auxiliada pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. É Ele quem vai me ajudar a solucionar as dificuldades, solucionar os problemas. Crer deve ser um ato tão simples nas nossas vidas, assim como a atitude de vocês ao sentarem quando eu pedi para sentar. Por que eu falo isso? Porque quando eu peço para você sentar, você não vai pegar essa cadeira aí e dar uma apertadinha nela, apertar o meio, empurrar. Você não vai testar. Dificilmente você vai fazer isso. Claro, se você sentar e sentir um desconforto, sentir que as pernas dela não estão firmes, imediatamente você levanta. Por que você levanta? Porque você perdeu a confiança. Você deixou de crer, de acreditar que a cadeira teria capacidade de suportar o seu peso. Essa é uma dificuldade que eu enfrento às vezes. Tem cadeiras que não suportam o meu peso. Mas quando eu falo para você, olha, meu irmão, cumprimente a pessoa que está ao seu lado, então, meu irmão, pode sentar. O que você faz? Você segura o braço da cadeira aqui para ter a certeza de que ela não vai escorregar para trás e solta o seu corpo. E senta, com confiança. Isso é crer. É você fazer algo com confiança, sem preocupação, sem falar, Deus, será que vai dar? Sem dúvida no seu coração. Essa é a característica de quem crê. A característica de quem crê é confiar de tal forma que você não tem a mínima possibilidade de duvidar. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Os discípulos de Jesus ali provavelmente estavam tentando uma maneira de expulsar o demônio daquele menino, mas certamente não havia uma confiança simples, pura, plena no coração deles. Eles deveriam estar ali, será que vai dar assim? Jesus fez daquele jeito, falou assim, como que nós vamos fazer? Não é assim. Não havia unidade naquilo que eles faziam. E Jesus desceu ali e falou, olha, se você crer, tudo é possível para a sua vida. Quero dar um exemplo para você. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, voltasse lá em Gênesis. E eu confesso para você que esse é um dos textos que eu mais me intrigo, mais eu fico assim, pensativo a respeito da Bíblia, quando eu leio Gênesis 11, quero ler do verso 1 ao 5. É uma história que todos vocês praticamente devem conhecer, ou já ouviram ela de alguma forma, a respeito da Torre de Babel. O texto diz assim, no mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, ouça bem essa frase, ouça bem esse texto. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Se nós entendêssemos o poder, a força que há quando nós cremos, quando nós
acreditamos, mas mais do que eu e você acreditarmos, quando nós acreditamos e nos unimos em crer, você não tem noção do poder que isso tem. Deus desceu à terra, e Deus olhou o que os homens estavam tentando fazer, e Ele falou: nada poderá impedir o que eles desejam fazer. O próprio Deus reconheceu isso. Quando nós entendemos que, ao falarmos a mesma língua, e talvez essa seja um dos principais aspectos desse texto de Gênesis 11, o verso 1 diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Eles se entendiam, eles se compreendiam, eles tinham unidade, eles tinham o mesmo propósito, o mesmo desejo. E eles acreditavam naquilo que eles poderiam fazer. Quando Jesus desceu daquele monte, olhou aquela multidão, os mestres da lei discutindo com os discípulos dele, aquele pai frustrado com os seus discípulos, Jesus encontrou um ambiente onde o que imperava era a discordância. Eram pessoas tentando uma coisa, pessoas falando outra, havia muita discórdia. Não estou falando que havia briga ou violência, mas havia um desentendimento a respeito do que deveria acontecer com aquele menino. E aí está o ponto principal do porquê aquele demônio não era expulso. Porque quando Jesus desceu, e Ele falou: se você crer, você pode realizar qualquer coisa. Os seus discípulos se juntaram a Ele, naquele movimento, porque eles acreditavam no poder de Jesus. Aquela multidão que estava ali, ela se juntou a Jesus naquele movimento de fé, de crer no que poderia acontecer. E então, o menino foi liberto. Quando eu falo para você, lá da Torre de Babel, que ao eles se juntarem e terem unidade, é como se eles estivessem ali unidos, com um propósito só, para realizar uma obra só, e ninguém pensava diferente. Vou dar um exemplo bem simples para você. Nós temos como igreja aqui, como liderança local, um conceito, um sentimento, um desejo, de que sempre o nosso templo, o local onde nós cultuamos a Deus, ele esteja organizado, sempre arrumado, as cadeiras no lugar. Evidentemente que às vezes termina o culto, uma fileira caminha um pouco mais para lá, outra para cá, mas o ambiente sempre limpo, sempre sem lixo no chão, sem sujeira. De tempos em tempos, né? Essa semana agora nós pintamos o piso aqui. Esse piso tinha sido pintado, acho que no ano passado, quando nós entramos, então um pouco menos de um ano aí depois nós já pintamos de novo. Nós temos esse sentimento de que esse ambiente ele tem que ser um ambiente limpo, organizado, bonito, gostoso, agradável, para que você venha para cá cultuar a Deus, se sente confortavelmente, tem o ar, quando está muito calor não fique desconfortável. Esse é o nosso desejo, e nós batalhamos, de certa forma, né, no bom sentido, nos esforçamos para que isso aconteça. Se há alguém no nosso meio que não tem esse sentimento, essa pessoa não vai se preocupar em pegar um papel de bala e jogar no chão, em talvez pegar um chiclete e colar embaixo da cadeira. Isso pode acontecer. Então, esse é um exemplo simples da diferença que existe quando eu falo a respeito de unidade. Porque se todos nós que frequentamos este lugar, estamos vindo aos cultos, temos o mesmo propósito, nós não vamos fazer essas coisas. Nós desejamos que o ambiente permaneça organizado, limpo, saudável, gostoso, bonito. E se todos nós nos empenhamos em fazer isso, todos ganham. Isso é um sentimento de unidade. Quando nós nos empenhamos para realizar algo juntos. Então, esse é um exemplo, por mais que ele pareça até um pouco bobo, um pouco simples, ele dá uma perspectiva para você da diferença que existe quando nós estamos aqui num culto e existe um grupo de irmãos e fala assim: olha, eu vou no culto de curas e milagres, eu tenho uma necessidade na minha vida e eu vou buscar a Deus porque eu preciso de Deus. E eu sei que Jesus Cristo vai descer daquele monte, vai vir até onde eu estou e vai manifestar o poder dele, eu creio nisso
e Ele vai me libertar, Ele vai me curar. Existem algumas pessoas que vêm com esse sentimento, mas existem algumas pessoas que vêm para ver o que vai acontecer. E falam, será que vai? Vamos lá, o líder do meu grupo familiar pediu para eu ir, então eu vou. O meu pai, minha mãe, né, nós temos um grupo ali de adolescentes, meus pais me falaram para ir para a igreja, então eu vou. Agora, quando nós estamos aqui dentro, somos um corpo, estamos unidos, temos um objetivo. Agora, se existem pessoas que duvidam daquilo que vai acontecer, e existem pessoas que querem algo, que aconteça algo, então nós estamos igualzinho àquela multidão que não conseguiu ver a libertação do menino, porque nós estamos divididos. E ao estar com o sentimento dividido, o poder de Deus não se manifesta. A palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsiste, não sobrevive, não consegue se estabelecer, não vence. E assim como a palavra de Deus diz ali em Gênesis 11, que aqueles homens poderiam fazer qualquer coisa na terra porque eles estavam unidos em um único propósito e falavam uma única língua e tinham um único desejo no seu coração. Se você entendesse isso e buscasse um propósito único e viesse para cá para buscar a presença e a manifestação de Deus, o poder de Deus Ele derramaria neste lugar de uma forma impressionante, que você não imagina quanto. E o último aspecto que eu quero colocar para você, o último texto que eu quero ler, está em 1 Coríntios. Eu quero finalizar com esse texto, colocar mais um aspecto da importância da unidade, da importância de nós caminharmos juntos, termos esse sentimento junto, de unidade, de união. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11. Gostaria de ler com você, verso 25, 1 Coríntios 11, 25, diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Deixa eu fazer uma pausa aqui, eu quero ler mais alguns versículos. Amanhã é dia de ceia, ceia não é hoje, tá? Eu estou lendo o texto a respeito de ceia, mas é amanhã. O que Jesus está fazendo aqui? Existe uma separação nesse texto e eu quero tentar deixar isso claro para você, porque eu tenho certeza que isso tem relação com o que eu estou te falando. Jesus estava, vou tentar aqui contextualizar você, imagine aí a cena, a situação. Jesus estava em uma casa, em uma sala, sentado à mesa junto com seus discípulos, havia alimento, havia pão, vinho, comida na mesa, eles sentavam-se no chão, eles estavam juntos ali, naquele lugar, e eles estavam ceando, estavam jantando, comendo. E então Jesus tomou o pão, e ele fez uma referência ao pão, dizendo: este é o meu corpo. E aí ele declarou ali essas frases que nós muitas vezes já ouvimos no momento de ceia. Ele tomou o vinho, e ele falou: este cálice de vinho, ele representa o meu sangue. Jesus literalmente estava falando a respeito do corpo e do sangue dele. Do corpo que, algumas horas, alguns momentos depois, seria colocado numa cruz. O corpo que seria furado ao lado por uma lança, para que ele morresse mais rápido. O corpo que seria açoitado, batido, né, que ele apanharia, onde seria colocada uma coroa de espinhos, seu corpo ficaria todo inchado, deformado. Ele estava falando a respeito desse corpo, do corpo dele, físico, que ele estava ali vivendo naquele momento. Quando ele fala do sangue, ele está falando do sangue dele, que seria derramado para perdoar os nossos pecados. Mas o texto continua, Paulo continua escrevendo, e ele diz assim, verso 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes,
e vários que já dormiram. Dormiram aqui quer dizer morreram. O texto é muito, ele faz um jogo de palavras, e às vezes pode ficar um pouco confuso. Mas nos primeiros momentos, nos primeiros instantes, na primeira frase, Jesus fala a respeito do corpo dele. Mas quando ele fala a respeito de discernirmos o corpo, Jesus está falando a respeito do corpo que é a igreja. Efésios fala isso a nós. Efésios fala que nós somos o corpo de Cristo. Nós, igreja, não esse lugar, não essas paredes aqui, não esse som, não esse lugar físico, mas nós, pessoas que compõem a igreja, que são membros da igreja, que fazem parte do corpo, nós somos um único corpo, o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, Ele governa as nossas vidas. Porém, quando nós estamos no corpo de Cristo, estamos aqui juntos, como igreja, como corpo, unidos, viemos a um culto, estamos juntos, mas nós não discernimos, não distinguimos o corpo, nós somos condenados pelo que o texto fala. O que é discernir o corpo? O corpo, se o corpo não é o corpo físico de Jesus, e o corpo é a igreja, é eu discernir o meu irmão, discernir as pessoas que estão aqui comigo. E ele fala que quando nós não discernimos o corpo, nós nos tornamos fracos, doentes e temos debilidades e alguns até morrem. Discernir o corpo, meu irmão, é você olhar para o seu irmão e entender que ele é tão importante quanto você para Deus. É você não fazer nenhum tipo de acepção. É você ter unidade de coração, no seu coração, e trabalhar junto em prol das pessoas. Discernir o corpo é você amar as pessoas que estão ao seu lado, amar as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Se amar fosse um sentimento natural, Jesus não teria dado uma ordem aos seus discípulos, dizendo: amai-vos uns aos outros. Amar independe do que você sente, independe do sentimento. Nós temos uma distorção, causamos uma distorção na palavra amor. Nós achamos que amor está relacionado a um bem-estar, a um sentimento agradável. Amar não é isso. Isso é um aspecto de um sentimento, é uma forma. Na verdade, a palavra de Deus traz 3 palavras para a palavra amor: ágape, eros e philos, né? Que é uma amizade, filho de amizade, eros de erotismo, de paixão, de você ter um desejo sexual, uma atração sexual, e ágape é o amor, que ele é um amor que abre mão, é um amor do ponto de vista de Deus, é um amor que extrapola o sentimento. E é a respeito disso que eu estou falando para você. Quando nós não discernimos, quando eu não consigo discernir que o meu irmão é importante para mim, e eu desprezo ele, eu estou desprezando o próprio corpo de Cristo, e eu estou dizendo para o próprio corpo de Cristo: eu não tenho unidade com você, eu não tenho o mesmo sentimento. E quando nós fazemos isso, nós pegamos lá, como Gênesis 11, e nós não somos unidos como eles foram. Quando você despreza alguém, ou quando você discrimina alguém dentro do ambiente da igreja, por qualquer coisa que seja, você está se insurgindo contra o próprio corpo. E por esse motivo, muitos de nós são doentes e fracos. Muitas vezes nós nos perguntamos isso: por que lá em Isaías 53 fala que sobre Jesus Cristo no madeiro foram todas as doenças? Por que eu tenho que padecer algo no meu corpo? Muitas vezes nós nos perguntamos isso. Por que muitas vezes nós, ao lermos o Salmo 103, onde diz que Deus perdoa todos os pecados e cura todas as enfermidades, por que há pessoas ainda no nosso meio que estão doentes? Porque certamente no nosso meio há uma desunião, há um despropósito entre as pessoas. Quando nós aprendemos a respeitar uns aos outros, a considerar o outro superior a nós,
Paulo fala isso, nós devemos suportar um ao outro. Não, suportar aqui não é de aguentar o outro, mas é de dar apoio, de dar suporte, de dar ajuda, de estender o braço. Aí você fala assim, mas fala mal de mim, mas me olha torto, eu não vou fazer isso. Aí você leva o amor para o lado do sentimento, e aí não é o amor que parte do ponto de vista de Deus. E esse amor, ele está em você, porque esse amor, ele partiu de Deus, ele veio do Espírito Santo, e se você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo está em você, e você tem esse amor no seu coração, na sua vida. E você não ama as pessoas porque você não quer, porque você decide não amá-las. Mas eu tive um problema, discuti, tive uma dificuldade, não quero conviver, não quero me relacionar. Mas saiba que se não houver um propósito único, mesmo havendo alguma discordância de ideia, nós não alcançamos o propósito de Deus. Por mais que, eu não gosto do fulano ali porque ele é petista, ou porque ele torce para um outro time. Quando nós fazemos isso, nós levamos o amor para um nível de sentimento e causamos uma desunião dentro do corpo. Nós temos que parar de olhar para aquilo que é externo e começar a olhar para aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo em nós. E percebemos que somos um. Quando Jesus desceu daquele monte, olhou aquela multidão, olhou aquelas pessoas, viu aquelas pessoas em volta de um menino, padecendo de um problema sério, que o levava à possibilidade de morrer. E Jesus viu uma discussão. Foi isso que ele perguntou. Perguntou Jesus, estou lendo de novo lá, Marcos 9:16. O que vocês estão discutindo? Por que vocês estão aqui brigando? Por que vocês não se juntaram, não se uniram em fé e não ministraram a vida desse menino e ele foi liberto? Se nós entendêssemos isso, nós alcançaríamos muito em Deus, muito mesmo, muito mesmo. E eu quero, ao transmitir esse pensamento, ao compartilhar essa mensagem com você, eu quero declarar que todo tipo de barreira, todo tipo de sentimento, todo tipo de oposição que possa haver no seu coração com relação a outras pessoas, eu não sei quais os motivos, quais as razões você tem, mas eu quero declarar que isso será quebrado hoje em nome de Jesus. Eu quero declarar que o poder de Deus está sobre a sua vida. Eu quero declarar que o Espírito de Deus está sobre você e que o amor de Deus ministra sobre você. Meu irmão, chega de sofrer, chega de ficar em discordância com as pessoas, chega de olhar para os seus irmãos como se fossem adversários, pare de olhar para a sua esposa, para o seu esposo como se fosse seu inimigo, pare de olhar para o seu esposo, para a sua esposa como se vocês estivessem em uma competição. Tem gente que deveria instalar dentro de casa um placar, sério, um placar eletrônico, bonito, né? O meu time e o seu time, e todo erro que o outro comete, você vai lá e marca um ponto para você. Pisou na bola mais uma vez, deixou mais uma vez uma meia suja jogada no chão, mais uma vez não apagou a luz da sala, mais uma vez, e vai marcando ali, porque tem gente que vive num ambiente de competição. Se nós, cristãos que cremos em Deus, temos o Espírito Santo em nós, somos competidores dentro da nossa casa, como é que você quer conquistar algo em Deus? Imagine dentro da igreja, com pessoas diferentes. Nós temos que parar de competir, nós temos que começar a contribuir, a colaborar. Paulo fala a respeito de várias pessoas, se nós fôssemos ler aqui algumas cartas, quando ele faz ou a abertura ou o fechamento da carta, ele fala, olha, mande um abraço para fulano, meu cooperador. Ele não está escrevendo, mande um abraço ali para fulano, meu adversário. Não, Paulo ele se juntava com pessoas que acreditavam em Deus tanto quanto ele, para que ele pudesse fazer a obra de Deus de uma forma em união, em unidade com as pessoas. Por isso é importante você estar ligado ao corpo, conectado ao corpo, em unidade com a sua liderança, do ponto de vista nós aqui, Comunhão Cristaaba, do ponto de vista do grupo familiar, que o seu líder esteja ligado com o líder dele, e nós ligados como corpo, unidos como corpo,
cada grupo familiar como um elo conectado para dar apoio, para dar suporte, para manifestar o amor e o poder de Deus, não para competir. A irmã encontra a outra irmã, fala assim: e daí Luiz, o que o pessoal faz de comida lá no seu grupo familiar? Porque no meu é só banquete. Não pode haver esse tipo de competição. Nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para colaborar, para apoiarmos uns aos outros. E eu creio que Jesus Cristo pode realizar algo do nosso meio. Mas, mais uma vez, Marcos 9, Jesus pergunta, 9:23, Jesus pergunta: se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Se nós estamos aqui hoje, nessa noite, eu não posso admitir que você saiu da sua casa e veio para esse templo, se você não crê que pode acontecer um milagre hoje na sua vida. Se você saiu de casa por qualquer outro motivo e veio para cá, jogue fora esse motivo e creia que pode acontecer um milagre, porque se você assim crer, o poder de Deus vai se manifestar, e aí nós estaremos juntos, nós estaremos unidos, nós estaremos com o mesmo sentimento, buscando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com o mesmo propósito, e então Deus pode se manifestar. Então nós estaremos dando espaço para que Deus manifeste o seu poder. Agora não pode acontecer de Jesus Cristo vir aqui, olhar para nós e falar: espera aí, mas tem meia dúzia que quer uma coisa, outros querem outra. Eles estão divididos. A quem eu atendo? Pense nisso. A quem eu atendo? A quem Jesus iria atender? Se os nossos propósitos são diferentes e Ele não faz acepção de pessoas, a quem Ele iria atender se nós tivéssemos grupos divididos querendo coisas opostas? Simplesmente Jesus dá um passo para trás e fala: primeiro entrem num acordo, e aí eu vou me mover. Foi isso que aconteceu aqui.